Você se vê como filha de Deus? Vou reformular a pergunta. Você, mulher negra, se vê como uma filha de Deus? Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem me incomodado muito para trazer para o canal Balaia, para esse projeto que fala sobre escravidão no Brasil, sobre a relação entre a escravidão e a igreja, o tópico escravidão espiritual. E quando se fala em escravidão espiritual, quando se fala em escravidão de modo em geral, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre o meu ponto de vista e o que a Bíblia fala sobre alguns conceitos que eu ouvi como mulher negra dentro do movimento negro. E eu falei que estaria o livro de Êxodo para vocês aqui no canal. E estamos produzindo isso com uma jornalista, né? Que o Senhor ele nos abençoou com uma jornalista para o projeto. E enquanto estava nessa fase de preparação desse novo conteúdo para vocês, o Espírito Santo me tocou, mas fala sobre outro tipo de escravidão que poucas pessoas falam, que é a escravidão espiritual. Então eu vou usar a base, né, para vocês aqui desse vídeo e dos demais que irão seguir, o livro de Êxodo, né, que significa saída. Saída que, para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece a Bíblia, conta a história da saída do povo de Israel do Egito, aonde eles eram escravos. Mas a saída que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é uma saída de uma escravidão espiritual. E para você que não está entendendo bem o que seria essa escravidão espiritual, de repente você é uma mulher negra que não tem uma religião, mas é uma mulher negra que se conecta com Deus, que tem fé, sabe que Deus existe, sabe que Ele é contigo, mas não entende por que certas coisas acontecem na tua vida e não sabe como proceder quando essas coisas acontecem. Talvez esse vídeo ele tenha chegado para você nesse momento, talvez não, com certeza. Uma coisa que eu entendi na minha jornada é que não existe acaso. Para Deus não existe acaso. Aquilo que para nós é inusitado, para Deus é uma página do livro da nossa história que Ele já escreveu. Então, esse vídeo não caiu por acaso para você, mulher negra, e não estamos falando de escravidão espiritual por acaso. Esse despertar para falar para vocês sobre a escravidão espiritual, antes de falar o que seria a escravidão espiritual, ele veio através do meu chamado, desde muito nova, que eu tinha esse chamado, mas eu não me via como um instrumento na mão de Deus. Eu achava que Deus poderia usar outra pessoa mais qualificada. Eu não me sentia pronta para trazer esse tema para vocês ou para falar para vocês, porque eu não me via no lugar de ser uma serva que estaria para servir o Senhor, para falar para mulheres negras sobre fé, espiritualidade. Durante muito tempo eu fugi desse chamado, porque eu tinha medo de falar em público. Eu colocava o autismo como uma desculpa, eu colocava a minha baixa autoestima como desculpa, a ausência de recursos como desculpa, quando Deus só queria de fato que eu sentasse e estivesse aqui falando com você hoje. E nós estamos aqui hoje, né? Pela misericórdia, pela graça de Deus. O que é a escravidão espiritual? E por que é importante falar sobre isso para mulheres negras? Quando falamos de escravidão espiritual, quando falamos em escravidão, o que vem na sua mente? Chicote, pessoas sendo vendidas, pessoas negras sendo vendidas, trabalho escravo, comércio, é o que vem na nossa mente. Mas existe outro tipo de escravidão que é tão cruel e tão marcante como a escravidão do corpo, que é a escravidão da alma. É um vício que você, mulher negra, não está conseguindo vencer. Começou com uma bebida social, agora você não consegue dormir se não tiver um copo de álcool do seu lado. Uma dependência emocional e um relacionamento que é indigno.
E os números no nosso país mostram que isso é real, porque o maior número de feminicídios acontecem com corpos de mulheres negras. E isso é mais do que algo do corpo, isso é mais do que políticas públicas. É um clamor espiritual que existe no nosso país, porque mulheres negras estão sendo enterradas todo dia, por causa de dependência emocional. E isso também é um tipo de escravidão espiritual, que é requício da nossa escravidão que aconteceu no nosso país, escravidão política, escravidão jurídica, mas que também reverbera no nosso espiritual. A escravidão espiritual também é uma guerra dentro da sua família. Você não consegue ter paz. Você já viu a sua mãe passando por tipos de violências, por tipos de microagressões, e você está repetindo isso na sua história, apesar de você ter prometido a si mesma que jamais passaria pelo que ela passou. Isso também é um tipo de escravidão espiritual. E quando a gente vem aqui com o livro de Êxodo, quando falamos dessa saída de escravidão da mulher negra, dessa saída da escravidão espiritual, é disso que estamos falando. E vai além do que eu tenho para falar para você, porque eu não me vejo como a pessoa mais qualificada, eu não me vejo como a pessoa mais competente para trazer essa mensagem, mas eu estou aqui como serva e como alguém que traz uma mensagem para você sobre isso, que é possível sair sim desse tipo de escravidão espiritual que rebera a nossa vida enquanto mulheres negras. E aqui um ponto que eu falo é que nós somos espírito, alma e corpo, mas a sociedade, ela não nos vê e não nos viu historicamente, e até mesmo dentro do templo, instituição, né? Porque existe o templo que somos nós, você, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, e existe o templo que é feito de tijolos, que você pode frequentar, por exemplo, uma igreja cristã ou um terreiro. Aquilo é um templo, mas aquilo ali não simplifica o que Deus tem para você. Aquilo não resume, aquele templo físico não resume quem você é diante de Deus. Você é filha. E aqui no capítulo 1 de Êxodo, eu vou ler apenas o versículo 7 para finalizar esse vídeo introdutório, que fala assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos lá. Quando você lê a Bíblia e quando você lê a história de José, ele era um homem que tinha muitos sonhos. Desde pequeno ele tinha sonhos e ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, achando que eles ficariam felizes. E não foi bem essa animação que aconteceu. Ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, uma mulher atribulada começou a seguir José e ele foi preso injustamente, ficou preso durante anos, até o dia que o Senhor levantou para o cargo mais importante do Egito, depois do rei, que é ser governador. Um homem escravo em outro país que se tornou governador. Então, os sonhos que Deus tinha na vida de José não foram limitados pelas provações que ele passou, mas aquelas provações serviram para prepará-lo para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, para que José se tornasse a pessoa que Deus queria que ele fosse. E aqui vem o nosso tópico principal desse vídeo. Deus tem algo para você, mulher negra. Tem algo que Deus quer que você seja. Eu não sei se Ele quer que você seja uma empresária de sucesso. Eu não sei se Ele quer que você seja uma filha feliz no amor, na vida sentimental. Eu não sei se Ele quer que você seja uma multiplicadora de bênçãos na vida da sua família e na sua própria história. Eu não sei. Mas eu sei que Ele tem algo para você. E para você chegar nesse caminho, você precisa estar livre. Um governador não pode ser escravo. Um escravo pode se tornar governador. Mas um governador ser escravo parece contraditório.
Porque como é que ele vai exercer autoridade? Como é que ele vai exercer os status políticos na condição de escravo? Deus tem para você liberdade. Ele nos chamou para sermos mulheres livres. E livres aqui, eu quero que você entenda que é uma liberdade à luz do que a palavra dele fala. Não é à luz do que é eu, Balaia, a Laiane, advogada, empresária, penso. Não é esse tipo de liberdade. Eu seria muito irresponsável de chegar aqui, sentar para você e pregar uma liberdade que vai para além daquilo que está na palavra de Deus. Porque a palavra dele fala que nós não podemos mudar e nem acrescentar uma vírgula sequer. Quando você vem aqui no livro da saída da escravidão, no livro de Êxodo, você tem que relembrar da história de José, no capítulo 1. Porque Deus usou ele como um governador. E aquele povo multiplicou no Egito, de maneira que eles estavam em um alto escalão, porque foi para além de José. O que Deus fez na vida dele foi para além dele. E quando Deus usa uma mulher negra em uma família, em uma instituição, em uma casa, ele usa não apenas para abençoar aquela mulher, ele usa para abençoar uma nação, para abençoar uma família, para abençoar uma geração que vem depois dela. Então, venha comigo acompanhar esse projeto que é a saída da escravidão. Vamos falar de quebra de paradigmas de dependência emocional, quebras de vícios, quebras de questões que vão além das estatísticas que estão nos jornais sobre mulheres negras. Eu não sei se você acompanha jornal ou dados, mas estamos no ranking do feminicídio no Brasil. Não estamos ocupando cargos de poder e de decisão. A educação ainda é uma ausência de realidade para muitas de nós, inclusive a educação tecnológica. Muitas não sabem mexer na tecnologia, que é algo que está avançando. A inteligência artificial está aí tomando empregos e você, de repente, não está sabendo como guiar isso. E Deus se importa com isso? Você pode estar se perguntando. É claro que Deus se importa, porque Ele te vê como filha e não como uma escrava. Uma filha que serve para um propósito, que vai além de você. Isso é uma coisa que Deus tem me ensinado nesses dias, é que Deus, Ele é um Deus que se importa com a sua felicidade. A gente pensa que Deus não se importa, né? Que Ele tem muitas coisas para se preocupar. No nosso país, então, as preocupações dele devem ser muitas. Então, Ele não vai se importar, por exemplo, se hoje eu estou triste, se eu não estou conseguindo estudar para o meu pré-vestibular, se eu estou me sentindo inadequada para fazer algo que Ele me chamou para fazer, ou se eu estou perdida e não estou sabendo o que fazer da minha vida. Esse é um erro do seu pensamento. Ele se importa, porque você é a filha dele. E esse vídeo não caiu aí na sua time por acaso, né? Esse vídeo é um convite de Deus para que você venha, através da palavra dele, através das armas espirituais, vencer essa escravidão espiritual que atinge as mulheres negras no nosso país. Atinge as mulheres em geral, mas em especial as mulheres negras por causa da questão histórica, por causa da questão política, da questão social e de todo o abismo que cerca o corpo dela, que rebela no espírito, na alma. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está cercado de todas essas limitações, de todas essas atenuantes, é impossível a nossa alma e o nosso espírito não ser atingido por isso. Mas Deus, Ele se importa com nós. Ele quer falar com esse público. Então, te convido para seguir aqui, se inscreva, deixe seu comentário e vamos para cima nessa saída dessa escravidão. Forte abraço e que Deus te abençoe.